frente, então. Ok, então é o seguinte, eu já trabalho dentro da área da psiquiatria há mais de 30 anos, e com isso a gente lida muito com os dramas humanos, com os dramas das pessoas no seu dia a dia, com o sofrimento mental, o sofrimento moral. E, na minha compreensão, a psiquiatria, ela trata da conquista e da preservação de um bem muito precioso, que é a nossa saúde mental. Sem ela, é muito difícil uma pessoa conseguir ir para frente, uma pessoa se equilibrar na sua vida, uma pessoa até conseguir progredir na sua vida. E isso foi uma área que eu escolhi já dentro da faculdade, que é a parte que mais me trazia compensação de alegria e de entender que é onde eu poderia, dentro da medicina, trabalhar em prol do ser humano. Essa minha experiência com a psiquiatria, ela começa, na verdade, quando eu me formo. Eu fui assim escolhido para ir para a Amazônia. Eu fiz uma faculdade clássica de medicina, me considero um alopata, não tenho nenhuma vergonha, nenhuma restrição de falar isso, por conta da minha formação. Então, dentro da faculdade, eu só aprendi o que está dentro da farmácia, como a gente fala, não aprendi nada fora da caixa. E a minha primeira experiência foi justamente quando eu me formei, que eu fui convocado para ir para a Amazônia, para ser um médico militar, e lá eu tomei contato, pela primeira vez na minha vida, com os fitoterápicos, de uma forma efetiva como tratamento. Então, isso já passou a fazer uma mudança na minha maneira de ver, que eu consegui pela primeira vez entender que existia uma outra forma de tratar a pessoa que não fosse só com os medicamentos que a gente fala alopáticos tradicionais. Mais à frente, logo em seguida, eu fiz minha especialização em psiquiatria e tive a sorte de poder trabalhar rapidamente na área de pesquisa farmacológica, que é uma parte que eu gostava muito. Eu sempre me interessei muito pelos inibidores de recaptação de serotonina, que está muito ligado com os transtornos de ansiedade, depressão, uma série de transtornos alimentares, fibromialgia, enfim, uma série de quadros que estão ligados com isso. Então eu tive a chance de poder trabalhar com pesquisa médica e trabalhar em grandes laboratórios fora do país, onde isso abriu muito a minha cabeça, me deu a oportunidade de pesquisar, de estudar mais, de conhecer mais. Eu sempre gostei de estudar, gosto até hoje, estudo sempre que eu posso. Ao mesmo tempo também, isso aí me trouxe o quê? Uma compreensão que eu não conhecia até então da indústria farmacêutica, que era o lado da parte financeira, era um lado assim que eu via que não era tão nobre quanto eu pensava até então. Isso me fez, depois de um tempo, próximo aí de 93, 94, que eu estou falando, a me desligar dessa profissão, e numa viagem praticamente de turismo, eu tomei conhecimento pela primeira vez com a chamada medicina complementar, num congresso na Alemanha, na cidade de Baden-Baden. E foi muito interessante, porque eu não tinha nem noção do que tinha lá. E nem sei por que eu fui lá de verdade, mas foi ótimo eu ter ido. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida se falar num tratamento de câncer com IP roxo, na Alemanha, 94, isso daí. Foi onde eu vi pela primeira vez a aromaterapia. Quase me intoxiquei. Era uma palestra e eu estava entrando. Nessa palestra tinha uma moça com um cestinho cheio de vidrinhos de óleo essencial para cada um escolher um. Aí eu peguei um, abri e pá. A moça regalou um olho desse tamanho, apavorada, e eu tive praticamente uma intoxicação por óleo essencial. Então já comecei, eu sou canhoto, né? Então comecei pelo pé esquerdo. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Isso também me abriu um caminho para a medicina complementar, a ozonioterapia, terapia ortomolecular, e eu comecei, então, a trabalhar com essa perspectiva, procurando entender o ser humano como um todo. Porque eu pensava, se eu entendo ele como um todo, eu posso escolher um tratamento para um todo. Não entra no meu consultório uma cabeça, uma mão, um pé, uma unha, um estômago, um intestino. Entra uma pessoa que está necessitando de um auxílio em alguma dessas áreas. Hoje eu trabalho com a parte de clínica, eu gosto muito, que a gente chama da clínica geral, né? E obviamente que a saúde mental, a psiquiatria, ela está ligada diretamente a isso. É praticamente impossível se descartar isso de uma pessoa, seja qual for o sofrimento dela. Então vamos lá, vamos avançar. O que está acontecendo? Recentemente a gente tem observado esse contexto do chamado Covid-19, o coronavírus, e isso tem gerado consequências muito sérias no equilíbrio das pessoas. Eu entendo que cada um de nós é um agente de saúde, independente da sua formação. E eu quero então compartilhar com vocês algumas ideias práticas. Eu não vou falar nenhuma novidade aqui, me desculpem, eu vou frustrar vocês, eu vou falar coisas que todos vocês já sabem. Mas são ideias, são coisas práticas que podem auxiliar a cada um de nós e aos nossos clientes a se reequilibrar e preservar a saúde mental, principalmente. E nisso aí eu vou dar um destaque especial para um desequilíbrio que eu tenho observado assim que cresceu muito nesses últimos meses. Está muito difundido. Chama-se ansiedade.
Mas antes de chegar nessas orientações práticas, vamos entender melhor esse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando, para a gente poder, então, ter aí um big picture, uma imagem maior. Então, em seguida, nós precisamos compreender o que é a ansiedade, para então, depois, nós encontrarmos os remédios, os tratamentos. E no final, vai ser importante nós reconhecermos que essas crises são entendidas como oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento, dificuldades para nós vencermos a nós mesmos. Então vamos montar um tabuleiro, vamos entender isso aí como um grande tabuleiro com as suas peças. Como que nós vamos poder responder bem a essa pandemia que é imprevista? Não vou entrar aqui em detalhes de teorias conspiratórias, o vírus foi criado ou não foi, não é o fórum para nós conversarmos isso hoje. O importante é que nós temos uma crise que pegou todos nós de surpresa. Então como que a gente pode responder isso daí? Eu vou trazer assim a analogia com o jogo de xadrez, que ele pode nos revelar alguns aspectos muito importantes da nossa vida, da vida humana. No xadrez, para quem já joga, a gente sabe que não existe uma jogada absoluta. A melhor jogada vai depender da configuração do tabuleiro. E essa configuração vai mudar de acordo com a disposição das peças. Então, assim como no jogo de xadrez, essa pandemia, que nesse momento nós ainda estamos atravessando, ela nos convoca a observar esse tabuleiro, aonde nós estamos inseridos, e com uma clareza de observação, escolhermos então as melhores jogadas para podermos sair de uma situação que não seja agradável para cada um de nós. Quais são as peças que eu posso entender que compõem esse tabuleiro? A primeira que eu vou citar é o aspecto da comunicação, aonde nós percebemos uma rapidez vertiginosa com que as notícias se espalham. Eu acredito que essa velocidade é até maior que a própria velocidade de propagação de contágio do vírus, de tão rápido que é. Então, o primeiro ponto é nós trabalharmos uma necessidade de uma dieta de mídia, de informação, para que nós possamos moderar esse espaço que elas estão ocupando nas nossas vidas. Nós não vivemos só de Globo News e de Netflix e de CNN, etc, etc, etc. Nós vivemos uma vida mais completa. Então nós temos que dar a devida dimensão que essas coisas têm na nossa vida. Porque nós temos observado, principalmente no começo dessa pandemia, que algumas pessoas literalmente se desequilibraram por causa das notícias. Antes até do vírus chegar, já estava quase que em situação de caos para a vida de algumas pessoas. Um outro aspecto também é o aspecto virológico. Existe uma entidade, que a gente chama de nosológica, chamada vírus. Nesse caso, o Covid-19 ou o coronavírus, o nome que a gente queira dar. Então nós temos que entender que isso aí faz parte do tabuleiro. Também é importante nós entendermos uma apreensão e até uma insegurança dos órgãos de saúde, tanto aqui no Brasil quanto em nível internacional. Isso não é um privilégio brasileiro. Essas autoridades estão inseguras quanto aos protocolos mais convenientes, quanto a como manejar esse vírus, essa pandemia. Mas nós temos que entender que isso é altamente compreensível. Gente, nós estamos lidando com uma linhagem viral que até então era desconhecida. Ela não tinha ocorrido ainda. E ela é totalmente atípica do que até então nós entendíamos como viroses. Eu tenho conversado com grandes experts no Brasil para me inteirar melhor, para eu compreender melhor, e isso é uma coisa que eu vejo com cada um deles. É uma coisa nova. Então, essas suas características, elas fogem totalmente aos padrões que existiam de outras manifestações, de outras epidemias. Isso, obviamente, vai causar alguma confusão, porque esse conhecimento científico está sendo lapidado dia a dia na prática clínica e nas unidades de terapia intensiva. O que nós vemos hoje? Os protocolos iniciais, eles já estão quase completamente modificados, obsoletos, por conta dos novos conhecimentos que estão surgindo a cada dia. A quantidade de artigos publicados é imensa. Passa de centenas se já não tiver na casa de milhares, desculpe. E com isso, novas condutas e protocolos estão sendo adotados a cada dia que passa. A verdade, já dizia um ditado, é filha do tempo. Não existe ciência que se faça com pressa. É preciso ter paciência, culto ao tempo, para que a realidade seja redescoberta. Eu fico muito temeroso, eu tenho ouvido algumas notícias atuais a respeito de uma super vacina, uma bala de prata mágica que vai surgir a qualquer momento. Eu me assusto com isso, porque esse tipo de coisa feito às pressas
geralmente dá consequências nefastas. Para quem é mais antigo um pouco, existia um medicamento no passado chamado talidomida, que era usado para as grávidas tirarem enjoo. Esse medicamento causou anomalias que as crianças nasciam sem braços, sem pernas, sem mãos. E era uma medicação altamente segura, mas foi feita às pressas. Então eu temo muito quanto a isso, ok? Uma terceira peça que ela é muito importante também é o chamado distanciamento social, que virou o quê? Um isolamento social, um lockdown, como tem falado. E para cada um dos grupos etários, a perspectiva e a forma como recebe é diferente. Das crianças, passando pelos jovens, adultos, idosos. Essas medidas estão tendo impactos diretos na convivência das pessoas e, com isso, gerando o quê? Consequências afetivas sérias. O prolongamento desse lockdown também está gerando nos adultos inquietação econômica e até mesmo quanto ao seu futuro profissional. Agora, também existem algumas peças peculiares. Para as crianças, a privação da parte social. Ele não convive com os coleguinhas, ele não vê os parentes, não teve festa de aniversário, ele não está dividindo mais o lanche com os outros colegas. Isso começa a modificar o comportamento dessas crianças, e especialmente lá no futuro, quando eles se tornarem adolescentes e adultos. Os adultos, nós adultos, estamos tendo um problema com a imposição de máscaras, álcool gel, sabonete, detergente, desinfetante, um ritual de troca de roupas e de sapatos que estão cada vez mais aumentando o nível de estresse e uma preocupação constante. Isso tem gerado comportamentos obsessivos compulsivos, ritualísticos. Eu, há um tempo atrás, assisti um vídeo que um cliente me trouxe na loja dele, de um cliente que chegou, ele na porta lavou a mão dele com álcool gel, acho que 8 a 10 vezes, uma coisa exagerada. E ele tinha um álcool gel no seu bolso. Cada produto que ele entrava na estante, ele pegava e lavava imediatamente a mão dele com álcool gel. Então, assim, é um comportamento que é muito atípico. E existe mais outros grupos, que é o chamado grupo de risco, que são os idosos e pessoas que têm algumas patologias importantes, diabetes, úlceras de decúbito, enfim, uma série de quadros que abaixam a sua imunidade e, com isso, os tornam alvos. Então, eles têm uma sensação como se estivessem na mira de um sniper viral. A qualquer momento, o sniper viral está ajustando ali a mira para poder atingi-los. Então, a questão do pânico, da ansiedade, das irregularidades do sono, da falta de perspectiva. Pessoas que, no caso dos idosos, se prepararam a vida inteira para ter uma velhice saudável e tudo mais, e estão vendo seus sonhos irem por água abaixo. Estão isoladas, se adoecerem, ninguém pode visitar. E se morrer, ninguém pode nem enterro. Passam desapercebidos a sua existência a partir de então. Tudo isso gera um impacto na vida dessas pessoas. Então, se nós entendermos essa sobrecarga de informação associada com incertezas econômicas, distanciamento social, que para alguns está se transformando num isolamento social, essas mudanças súbitas do estilo de vida, crianças, jovens, adultos, grupos de risco, está formando um caldo que para algumas pessoas pode se transformar e se apresentar na forma de ansiedade. E o que acontece? Caso ela não seja corretamente manejada, essa ansiedade pode nublar a nossa capacidade de fazermos boas escolhas diante dessas circunstâncias e piorar ainda mais o quadro que está se apresentando. Aliás, o que é ansiedade? A ansiedade ela pode ser definida como um sentimento de preocupação, nervosismo, mal-estar, que geralmente está associado a algum evento iminente ou algo com um resultado incerto. Embora ela não seja necessariamente um grande problema, de vez em quando a gente até pode se sentir ansioso, não é saudável sentir-se assim de modo incontrolável e por um período longo de tempo. Porque isso pode gerar uma alteração na chamada plasticidade neuronal, que é a capacidade com que as nossas células nervosas funcionam. Elas são turbinadas, abastecidas por neurotransmissores. E isso pode modificar a maneira como os neurotransmissores funcionam. E, a longo prazo, modificar o próprio perfil da célula, fazendo com que ela passe, então, a se replicar de forma errada e, obviamente, a funcionar de forma errada. Então, quando
ansiedade ela cresce além do que é devido, que é suportável, ela fica sujeita a atrapalhar os relacionamentos, desempenho de trabalho, obrigações familiares e uma série de outras atividades do nosso dia a dia. Além disso, também, a ansiedade pode ser uma porta de entrada para outras condições de saúde mais sérias, especialmente na área psíquica, como a depressão. O transtorno de pânico já é um derivado da própria ansiedade. Então, hoje, nesse momento atual, a ansiedade, para mim, ela é uma questão de saúde pública. Inclusive, um sintoma de uma sociedade onde estão sendo enfraquecidos seus valores fundamentais. Inclusive também na espiritualidade, o que pode desestabilizar as estruturas emocionais de muitas pessoas. Mas é possível nós superarmos a ansiedade. A prevenção é a chave. Ao lidarmos bem com os sintomas ansiosos, nós conseguimos nos manter saudáveis psiquicamente. O que eu quero dizer com a prevenção? Poxa, Guilherme, mas como é que vai prevenir se já está acontecendo? Perfeita pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: a prevenção é no momento em que nós percebemos que a ansiedade está atingindo, em que cada um de nós ou o nosso cliente está saindo de um eixo de equilíbrio mental e poder, então, atuar para que esse desequilíbrio não aumente. Existem diversas maneiras de se tratar, mesmo quando uma doença ou uma patologia já acontece. Então, vamos começar algumas coisas que a gente pode trabalhar para melhorar a nossa saúde mental. O que nós podemos dizer? Os antigos diziam o seguinte: mens sana in corpore sana. Ou seja, mente sã em corpo são. É preciso que nós criemos condições materiais, corporais, espirituais, para que possamos ter um equilíbrio mental. Nós temos que primeiro colocar ordem na nossa casa, no nosso corpo. Aonde tem saúde, a doença não penetra. Mas, gente, a saúde não é simplesmente a ausência de doença. A saúde é uma integração física, mental e espiritual. Tratar a ansiedade é tratar o ser humano que está padecendo dessa patologia, desse transtorno. E o que é ser humano? Como que nós podemos entender isso, especialmente quem trabalha com terapias? Nós podemos chegar ao ser humano de diversas óticas, por diversas dimensões. Nós podemos entendê-lo, por exemplo, numa ótica unidimensional, aonde ele entende que ele é apenas um agregado de células formando um corpo. E que quando morrer, aquilo tudo vai acabar e já era. Isso é finito. Existem pessoas que têm uma visão bidimensional. Entendem um corpo com uma psique, pensamentos e sentimentos psíquicos. E existe uma terceira via, uma tridimensionalidade, aonde o ser humano é corpo, psique e espírito. Ou seja, ele possui funções físicas, fisiológicas, estrutura psíquica, mental, e, além de tudo, ele é um ser espiritual. Ou seja, ele é aberto à transcendência e à espiritualidade, à religiosidade. Então, tratar uma pessoa ansiosa é compreendê-la em todas essas dimensões. Eu vou até ler um pouco. Tratar qualquer pessoa é necessário que nós tenhamos essa visão dessas três possibilidades de dimensão para podermos atingir o centro do ser. Para podermos atingir a pessoa, a que veio nos procurar ou que está buscando um equilíbrio maior. Num organismo onde há harmonia entre essas três dimensões, nós podemos considerar, então, um organismo saudável. Então, vamos falar de algumas orientações que, na verdade, são pequenos exercícios onde nós podemos trabalhar essas três dimensões para que elas sejam equilibradas e, com isso, fortaleçam a vitalidade do nosso organismo ou de quem a gente venha tratar. Então, o primeiro ponto, colocar ordem no nosso dia a dia. Eu falei que eu não ia dizer nenhuma novidade. Com essa quebra repentina da rotina, muitas pessoas têm se sentido desorientadas. Elas perderam a sua estabilidade costumeira, né? Saíram daquela que a gente chama de zona de conforto. Porque a rotina é um fator de equilíbrio. E através dessa rotina nós criamos ritmos de atividade e de repouso. A natureza, propriamente, ela possui ritmos e fases. E exercitar a virtude da ordem é nos harmonizar ao equilíbrio da natureza. É importante que a gente pare de pensar, eu estou aqui e a natureza está lá na Amazônia. Não,
nós fazemos parte da natureza. Nós somos, talvez, desculpe a falsa modéstia, o grande fruto dessa natureza. Então, apesar da sociedade ainda não estar retomando totalmente a sua rotina, nós podemos construí-la, mesmo nessa circunstância atual, na nossa própria microsociedade. Qual é? Nossa casa e nossa família. Então, o primeiro passo é nós organizarmos o que chamamos do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o que nós chamamos também de relógio biológico. É o ritmo do nosso corpo. A nossa biologia sabe quando o sol se põe. Ela se prepara, então, para o ciclo do sono. Ela também sabe quando o sol nasce e nos prepara para a atividade do dia. Um relógio biológico equilibrado é fundamental para a nossa saúde. Existe uma ciência que estuda esse ciclo, que chama-se de cronobiologia. E ela nos ensina algumas práticas importantes para nos mantermos saudáveis. Uma delas é uma coisa também comum, que a gente faz todo dia, otimizar o sono. Para isso, é importante que nós tenhamos uma boa higiene do sono. O que significa? Primeiro, evitar uma exposição excessiva durante o dia, especialmente nas 2 horas antes de dormir. Telas de celular, computador, televisão, redes de Wi-Fi. As chamadas energias não ionizantes, radiações não ionizantes. Elas alteram muito vibracionalmente, energeticamente e biomagneticamente as nossas funções corporais e mentais. Uma outra coisa importante é termos horários constantes para dormir e acordar, porque faz com que essa cronobiologia funcione de maneira adequada. Já vou explicar, vou dar um exemplo rapidamente aqui à frente em relação a isso. Se possível, inclusive, a gente procurar dormir antes da meia-noite. O ideal é que tenhamos entre 6 e 9 horas de sono por dia. Obviamente que isso varia de pessoa para pessoa. E conforme nós avançamos na idade, a nossa necessidade de sono cai em torno de 40 a 50 minutos a cada década, depois dos 50 anos. Essa questão da cronobiologia, eu vou dar um exemplo bem interessante. Eu vou dar um exemplo de um hormônio, que é o hormônio do crescimento. Ah, mas eu não estou mais crescendo, eu não preciso dele. Engano, precisa sim. Porque o hormônio do crescimento tem uma série de funções, como, por exemplo, a restauração das células. E o hormônio do crescimento ele tem uma ligação com outro hormônio chamado melatonina. O hormônio do crescimento tem ligação também com a hipoglicemia, por isso não é legal se alimentar muito perto da hora de dormir. A melatonina é um hormônio que funciona, que ele é produzido durante o dia pela luz do sol e é secretado à noite pela nossa glândula pineal, que equilibra as funções do sono. E nos remete principalmente àquele sono chamado REM, do movimento rápido dos olhos, que é o momento que a gente está sonhando. Então, nesse momento, abre uma porta para a secreção do GH. Olha que interessante. Então, se a pessoa se alimentar muito tarde, ela não vai fazer hipoglicemia e não vai conseguir secretar o GH. Se ela também não tiver um sono equilibrado, ela não vai produzir a melatonina adequada e não vai trabalhar com esse GH. Isso vai alterar uma série de outros hormônios. Inclusive um muito importante chamado cortisol, que é um hormônio ligado com o estresse crônico, que se ficar sendo secretado de forma errada, pode levar a uma série de disfunções no nosso corpo, inclusive hormonais. Tá? Então a gente deu aí as dicas dessa higiene do sono. Uma outra coisa importante também é a alimentação em horários regulares. Ter as horas constantes, especialmente aqueles horários clássicos, das grandes refeições, café da manhã, almoço e janta. Embora eu goste das intermediárias, chamadas de colações. Então é importante termos também essa rotina, para o nosso corpo se alimentar numa hora adequada e já sabendo e se preparando para esse momento. E uma outra coisa que eu acho importante, dentro do possível, obviamente, é ter algum tempo para estar no ar livre, recebendo a luz do sol e, se possível, pisando na terra. Fazendo, então, essa nossa descarga bioenergética, ou biomagnética, nos aterrando à própria natureza, à própria terra. Ok? Então, depois que a gente consegue colocar ordem na nossa biologia, nós vamos poder, então, experimentar pôr ordem no nosso espaço físico. Arrumando o quê? Os cômodos da nossa casa. Organizar um ambiente nos auxilia muito a organizar a nossa mente. Um ambiente organizado, ele favorece demais a nossa saúde mental. Além do nosso corpo e da nossa casa, é preciso também organizar o nosso tempo. Então a gente pode começar dividindo também nos horários clássicos, manhã, tarde e noite. A partir daí nós podemos posicionar nossas atividades e os nossos deveres ao longo do dia. Facilita mais ainda a nossa saúde mental.
Eu sei que tem gente que tem alguma dificuldade de organizar o tempo, de ser produtivo. Existem alguns métodos de organização. Eu vou citar um que você pega aí na rede, chamado Técnica Pomodoro. Parece um nome de massa de tomate, mas não é não. Ela é bem interessante. Ela nos auxilia a poder organizar o nosso tempo. E é importante a gente entender que aonde há ordem, há progresso. E aonde tem ordem e progresso, não tem espaço para ansiedade. Sacou? Coisas simples com resultados bem eficientes. Ponto número 2. Escolher a alimentação e suar a camisa. Você, no caso, não é o que você come. Você é aquele que escolhe o que come. Então é preciso pôr consciência nessa escolha. Quando nós pensamos na ansiedade, nós temos que entender que existem alguns alimentos que podem alimentar essa ansiedade. E existem alimentos que podem alimentar a nossa saúde, não deixando a ansiedade chegar. Classicamente, os alimentos que nós podemos evitar. Alimentos com alto índice glicêmico, ricos em açúcar e carboidratos. Porque, embora eles tragam um alívio imediato, né, uma balinha, um achocolatado, uma porcaria dessas doce, um refri, momentaneamente ele até tira a ansiedade, mas ele acelera a velocidade neuronal. E se a pessoa não está equilibrada, isso pode ser a porta aberta para a ansiedade. Só para dar um exemplo para vocês, se nós pegarmos 3 gerações passadas nossas, eles usavam por ano cerca de 8 quilos de carboidrato refinado. Nós estamos usando 150 por ano. Uma latinha de refri por dia, para uma pessoa que use, no final do ano são 9 quilos de açúcar só dessa latinha de refri. Então é importante a gente entender que o excesso de carboidrato, ele altera a parte emocional, ele traz um desequilíbrio. Isso pode trazer instabilidade de humor, alterar nível de energia, as pessoas caem na energia de uma forma absurda. E com isso dificulta o controle dos sintomas de ansiedade. Se a pessoa não está com sua mente equilibrada, seu cérebro equilibrado, ela não vai conseguir perceber a ansiedade, como eu falei lá no início da prevenção, e com isso conseguir evitar que ela tome conta de um território que não é nosso. E tem um outro detalhe. Esses alimentos são altamente inflamatórios. Inflamação crônica está na contramão da saúde. Inflamação é considerada a mãe de todas as doenças. Então, muito cuidado com essas porcarias que estão embutidas, pseudo-alimentos, quanto a isso daí. E eu vou citar também os estimulantes, especialmente o café. Uma coisa que eu gosto muito, eu adoro café, mas eu tenho aprendido cada vez mais a utilizar ele com mais prudência, porque ele também não fica legal no nosso cérebro quando em excesso. E os alimentos que são legais. Alimentos probióticos, né? Tem aí os que auxiliam a digestão e a fortalecer o que hoje nós chamamos de psicobiota, microbiota, a antiga flora intestinal. Então tem os iogurtes, vegetais fermentados, né? Chucrute, miso, kombucha, que está bem na moda atualmente. As folhas verdes, os legumes, as frutas frescas. E um grupo muito especial que eu tenho estudado muito, quem tem acompanhado o meu trabalho aí de plasticidade neuronal tem acompanhado isso, que são as gorduras. Estou falando das nozes, das sementes, das gorduras saudáveis. Óleo de abacate, o próprio abacate em si, óleo de coco, azeite de oliva. É muito interessante. Essas gorduras, elas mudam a matriz energética do nosso cérebro, que é justamente a glicose, que é um tipo de carboidrato. E as gorduras podem se transformar em corpos cetônicos, que fazem com que o cérebro funcione muito mais otimizado. É como você colocar uma gasolina azul de alta octanagem no seu corpo. Mas, para isso, ele precisa se acostumar com esse combustível para poder, então, ele ter um sucesso e trabalhar bem. E um outro ponto que é importantíssimo também é a água, gente. O líquido da vida, em boa quantidade e em boa qualidade. Prestem sempre atenção às características físico-químicas, características bioquímicas da água. Então ela não pode ter esses metais pesados, essas porcarias que colocam para, aspas, purificar a água. Cloro, cobre, alumínio, enfim, uma série de coisas que são altamente danosas para o organismo. Ela tem que ter um pH bom, de preferência bem alcalino, 8, 9 no mínimo, para poder equilibrar o nosso meio interno, o chamado mesênquima, ou os franceses falam milieu, que é o nosso terreno biológico, que fazem as trocas, levando os nutrientes, retirando as toxinas, preservando a membrana nuclear, preservando a membrana plasmática.
Então essa água é importantíssima. Ela tem um bom pH, ela tem uma boa condutividade eletromagnética e poder, então, nutrir o nosso corpo de forma adequada. Então, nós já conversamos também, então, dessas boas escolhas alimentares. Com isso, naturalmente, a energia de cada um de nós vai aumentar. E com energia, todos os deveres e tarefas ficam mais fáceis. E a gente afasta cada vez mais os transtornos mentais. Agora, se a gente já tem isso tudo, a gente pode fazer uma das melhores práticas para a saúde. Qual é? Atividade física. Reserva inicialmente pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. Vai! Para fazer um exercício que você chega a um ponto ou de suar a camisa e de acelerar o seu ritmo cardíaco e respiratório. Sinal que você está fazendo uma mobilização sanguínea adequada. Entre outras coisas, você aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro. Com isso, você aumenta o oxigênio, aumenta nutrientes e retira mais rapidamente as toxinas. O cérebro fica bem nutrido. Com uma alimentação boa, com pensamentos bons, olha que coisa boa. Então, o exercício físico é um tônico cerebral fantástico. E ele contribui também para o manejo do estresse e da ansiedade. Quem já não fez alguma vez, já está estressado, está até fatigado, e fazer uma atividade, de repente, fala, meu Deus, como é que eu melhorei com isso tudo? Então, como tudo na vida, a constância é a chave para isso, tá ok? O terceiro ponto, cuidar dos seus pensamentos. Então, a agitação de pensamentos é um sintoma muito comum na ansiedade. É descarrilhamento de ideias que se fala às vezes. Então, se você conseguir fazer alguma dessas orientações que a gente falou até aqui, vai ficar muito fácil lidar com os pensamentos. Pode até, a princípio, parecer difícil, mas é bem possível colocar ordem nos nossos pensamentos também. Quando o pensamento está desordenado, as pessoas podem experimentar uma sensação de dispersão mental. Quando nós, por outro lado, conseguimos organizar o nosso pensamento, nós experimentamos uma coisa chamada concentração mental. E para esse ordenamento, eu vou falar de 2 exercícios práticos. O que nós chamamos de sensações conscientes e a meditação. Então, o primeiro deles, sensações conscientes. O que é isso? A concentração é igual um músculo, ela pode ser treinada. E um dos exercícios para fortalecer essa musculatura cerebral, essa de concentração, chama-se de sensações conscientes. O que é isso? A todo instante, nós estamos sendo bombardeados nos nossos 5 sentidos básicos, através de informações como cores, aromas, sabores, texturas, sons. E na maior parte do tempo, nós não damos muita atenção a essas informações. Elas passam meio batidas, até por conta de certa poluição que a gente tem visual, de odores e de cores, enfim, no nosso dia a dia na cidade. Então, esse exercício chamado de sensações conscientes, ele é o seguinte, nós separamos cerca de 30 segundos, olha só, 30 segundos, para que a gente foque a nossa consciência numa dessas sensações presentes. Pode ser um detalhe de um objeto que está aqui na minha frente, pode ser a cor desse objeto que está na minha frente, pode ser o som do ambiente, pode ser uma sensação da cadeira que eu estou sentado, não tem problema. Mas é importante que a gente se entregue, sem preconceitos, a essa sensação, sem reflexões. Como se a gente fosse uma criança chegando pela primeira vez num lugar que fica encantada e se deixa levar por aquilo. Então a gente vai ver que o mundo físico ele também está repleto de belezas a serem contempladas. E a beleza nos acalma. O belo nos acalma. Eu quantas vezes consigo visitar um museu e vou ver uma obra de arte, eu já fiquei horas admirando com essas sensações conscientes, aquela obra de arte. E como aquilo me traz um bem-estar. Por vezes não é nem pela pintura propriamente, mas é por aquele conjunto de sensações que eu consigo obter. Então procura fazer cerca de, durante o dia, trabalhar com os 5 sentidos. 30 segundos cada um. 2 deles da manhã, 2 da tarde e 1 à noite. Faz essa experiência. Por mais simples que ela possa parecer, esse exercício relaxa a nossa atividade mental. Ele tonifica a nossa capacidade de concentração. Existe até uma explicação neurológica para isso, mas em outra ocasião a gente conversa. Hoje não está o momento mais adequado para isso não. Tá ok? Esse foi o primeiro ponto. O segundo dele, meditação. A prática da meditação é um exercício bem interessante de concentração mental. Existem diversas diversas técnicas de concentração. Meditação transcendental, mindfulness, entre outras. A maioria delas visa justamente promover uma harmonia do nosso ritmo respiratório, o nosso ritmo cardíaco,
proporcionando uma introspecção, que o destino é o fundo de nós mesmos. É um mergulho interior. Além dos pensamentos corriqueiros, nós podemos também encontrar um lugar de repouso, de silêncio, de autoobservação. É o que eu chamo do fundo insubornável do ser. É como se a gente visse um oceano que na sua superfície tem as ondas, né? Dependendo do lugar, ondas grandes ou marolas. E a concentração, a meditação que promove essa concentração mental nos leva lá para o fundo do mar, onde já não há mais nenhum movimento, onde a gente está totalmente integrado com essa natureza, com esse todo, com esse algo maior. Então, gente, a tão sonhada pílula mágica, Magic Bullet, ela existe. Mas ela não está lá na rua, não está na farmácia, não está na vacina, não está na cloroquina, não está na ivermectina. Ela está dentro de nós. Com a concentração mental, nós podemos observar aonde andam os nossos pensamentos. E, se preciso, redirecioná-los aos valores verdadeiros. Paz, esperança, alegria e amor. Tudo que cada um de nós quer. Nós também podemos reencontrar o sentido da vida. A gente fala tanto no ser ao invés do ser. Aí uma boa chance. A postura de observação de si mesmo. De entender que o sofrimento desse momento é também um caminho do conhecimento interior. Que pode nos aproximar do que nós entendemos como superior. Deus. O nome que nós queremos dar. Esse centramento, ele produz quase que imediatamente uma facilidade de perceber aonde se deve estar e o que se deve fazer. Então aquele tabuleiro fica bem equilibrado, porque a gente sabe o lugar de cada peça e sabe o nosso lugar. A quarta orientação quanto a isso é equilibrar as nossas emoções. Tem um versículo, né, de uma das escrituras que fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As nossas emoções, os nossos sentimentos, são como um rio que flui através do nosso coração. A todo momento, eles colorem as nossas vivências. Algumas emoções são negativas e desfavorecem a nossa sintonia com Deus, com o superior. Outras são positivas e favorecem a nossa sintonia com Ele. Equilibrar essas emoções significa evitar os exageros, corrigir emoções negativas, descobrindo as suas origens. Quando a gente descobre a origem, a gente desvenda o mistério. Então, com a concentração mental, esse trabalho fica muito facilitado. Porque nós teremos calma para examinar a natureza, a ocasião e a origem de uma determinada emoção. Da onde que veio essa emoção que me atingiu? E não deixar que ela fique sendo, nos bombardeie sem a gente saber de onde veio. Então, dois exercícios interessantes podem nos auxiliar também no equilíbrio das emoções. Um deles é o desabafo e o outro é o cultivo da gratidão. Vamos lá, o que é o desabafo? Muitas vezes, quando a gente foge de uma emoção desagradável, ela ganha mais energia e cresce mais ainda. Por isso é importante a gente dar atenção a ela. Primeiro, confessando a si mesmo o que nós estamos sentindo. Sermos sinceros conosco. Quando a gente dá nome aos bois e não deixamos uma emoção ficar sem limites, nós sentimos um alívio e vemos que é possível manejá-la com muito mais facilidade. Esse processo ele exige principalmente humildade, admitindo e enxergando partes que não são muito bonitas de nós mesmos. Quando a gente quer alcançar a luz, a gente tem que limpar o porão. E no porão, geralmente, não tem coisas muito bonitas. Tem sujeira, teia de aranha, poeira, rato, barata. Então é importante que a gente queira ver isso. Não querer ver só o bonito que está do lado de fora. Isso não costuma ser agradável, mas isso nos conduz a um crescimento e uma maturidade emocional. Então, para auxiliar no desabafo ou numa investigação dos padrões de sentimentos e de emoções negativas, nós podemos pedir auxílio às pessoas que nos queiram bem, que possam nos ouvir, que possam trazer conselhos preciosos. O nosso terapeuta, as pessoas que nos procuram. Também tem pessoas que escrevem diários.
onde a pessoa se sente livre para pôr tudo no papel. Esse exercício, seja ele qual for, proporciona alívio e objetividade. Um outro ponto muito importante é cultivar a gratidão. A gratidão é sinônimo de felicidade. Quando nós nos damos conta de tudo que temos, desde o nosso corpo, nossa casa, amigos, existência, que nós recebemos do universo, os nossos sentimentos elevam a sua vibração. Nós vibramos mais. Então, ao longo do dia, nós podemos reservar alguns minutos para meditar em motivos que podemos ter gratidão. Nós temos um grande tesouro hoje presente. A nossa vida, as nossas famílias e as possibilidades que vêm a partir daí. Um quinto ponto é exercitar a espiritualidade. Um amigo meu dizia que a ansiedade é a saudade de Deus. No fim das contas, o nosso coração inquieto só encontra repouso em Deus, em nosso Pai superior. No que venha do universo, como cada um queira compreender. É ali que está uma fonte capaz de suprir todas as nossas carências e ampliar todas as nossas potências. Acima das incertezas, essa luz sempre resplandece, firme e serena. A espiritualidade é um eixo vertical que nos centra quando encontra com um eixo horizontal. Centrados, nós podemos dar a proporção adequada a tudo que nos acontece no horizonte da vida. A espiritualidade, a religião, são grandes meios de nos religarmos ao nosso centro espiritual. Nós também podemos viver essa religação através do exercício da fé e da oração. Por menor que seja, a fé nos conecta àquele que tudo pode, ao superior. O importante é manter esse elo de ligação vivo, através da lembrança dos nossos ensinos espirituais, a nossa ligação com o superior. Através desse fio de fé, recebemos então pensamentos, sentimentos e conselhos superiores que nos orientam e abrem os caminhos da nossa vida. Uma outra prática que está relacionada com a fé é a oração. Na oração nós exercitamos nosso diálogo com o Altíssimo. Mais importante que a quantidade de palavras é a qualidade do nosso silêncio ao orar. A voz do silêncio. Na oração, nós abrimos a porta da nossa casa interior, das nossas moradas interiores, para que o Divino Mestre entre e nos auxilie a superar as nossas dificuldades, cultivar as nossas virtudes, alegrar as nossas vitórias. Na oração, nós podemos encontrar o Altíssimo no silêncio de nossa intimidade. Esse diálogo entre eu e tu, ele é poderosíssimo. Existem belíssimas orações que nós podemos aprender e usar no nosso dia a dia. Mas use. Bem, crises para a evolução. Naturalmente, tudo isso que eu estou falando não esgota esse tema que nós estamos tratando aqui. Existem, graças a Deus, muitas outras formas de conquistarmos o nosso equilíbrio e dos nossos clientes. O fundamental é reconhecermos que somos agentes de nossa saúde mental. Ela está em nossas mãos para ser conquistada e preservada. Ao meu ver, nós estamos passando por um momento de divisão de águas. Essa crise causada pelo Covid-19, ou coronavírus, ela está indo em curso. Eu acredito que seus impactos serão profundos na humanidade. Parece assim que vai ser inevitável, quando tudo isso passar, que se fale em termos de pré- e pós-coronavírus. É o que eu chamo, nós estamos fazendo parte da chamada geração corona. A crise, ela é uma palavra grega que significa krinein, que quer dizer momento de decisão. Ela está também relacionada com a palavra crítica, do crítico de arte, e de critério, nos indicando a necessidade de separar o joio do trigo. Alguma coisa precisa ser deixada para trás. E algo precisa ser assumido daqui para frente. As crises costumam apresentar dificuldades. E diante delas, o que eu vou trazer à tona? O meu pior ou o meu melhor? Os meus vícios ou as minhas virtudes? A escolha é sua, é minha, é nossa. As crises e as suas dificuldades, elas são oportunidades fantásticas de exercitar livre escolha.
dispensando o que não serve mais e trazendo à tona as minhas potencialidades positivas, as minhas virtudes, a minha própria evolução espiritual. As dificuldades, defeitos, erros são parte dessa caminhada. Daí a necessidade de transformação. Para transformar minha vida para melhor, é importante que eu possa olhá-la com amor, mesmo com as minhas imperfeições, meus limites e as minhas feiuras. Acima de tudo, eu sempre considero que existe o amor de Deus, do nosso Pai. E através desse amor é possível transformar tudo o que for preciso. Esse amor nos nutre, nos capacita a sermos mais fraternos, o que estamos precisando cada vez mais no mundo materializado, tendo um olhar de amor para o próximo e praticando desinteressadamente o bem. Devagarzinho, começando dentro de si, para daí ir compartilhando com os próximos. Esse amor poder também encontrar a sociedade. Através das famílias, que são as células-mães da nossa sociedade, eu tenho certeza que a humanidade vem melhorando. Dá para a gente ouvir como se fala os clarins de um novo dia, né? Os pássaros cantando, trazendo uma alvorada de esperança para todos nós. Nós todos estamos unidos nessa romaria para chegarmos numa saúde equilibrada. Sejamos peregrinos, caminhando juntos rumo à casa do sol nascente. E podemos também, é claro, aproveitar tudo isso que essa natureza divina, esse universo nos traz na forma dos óleos essenciais, que verdadeiramente é o tema dessa palestra. Então, na minha prática, eu selecionei aqui alguns óleos que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho visto que tem uma função bem interessante nesse processo desse transtorno chamado ansiedade que tem acontecido no nosso dia a dia. O primeiro óleo que eu vou citar é um clássico, que é o laranja doce. É um óleo que ele tem na sua formulação, na sua composição, né, o limoneno, o mirceno, alfa-veneno, o linalol. E ele classicamente é utilizado para esses transtornos emocionais, seja depressão, seja ansiedade. Ele é um clássico. É um óleo que não tem um valor alto, mas tem um efeito gigante. Então esse é o primeiro óleo que eu recomendaria, porque ele tem uma capacidade antidepressiva, ele de certa forma também é antisséptico, então ele pode auxiliar também na asepsia aí durante esse momento. Ele é um estimulante também, tanto da parte digestiva quanto da parte linfática. Enfim, ele tem uma série de funções muito interessantes, especialmente quando a gente está lidando com tensão nervosa, a própria ansiedade, como eu falei, e até a questão mesmo da alimentação. Um outro é da própria família dele, que são as folhas, que é o petigram. Ele tem também funções muito parecidas com o laranja doce. E eu vejo nele uma pegada interessante quando a gente trabalha com a questão da insônia e alguns efeitos cardiovasculares ligados à ansiedade, como as palpitações, sensação de formigamento no peito. Ele tem um leve efeito sedativo na parte nervosa, então ele diminui um pouquinho a velocidade com que o sistema nervoso funciona. O terceiro é o nobre dessa família, que são as flores, que é o neroli. Ele também tem o linalol, o limoneno, beta-pineno, transbeta-alcineno na sua composição. Ele também trabalha bem essa parte de ansiedade, de depressão, é um grande tonificante mental. Eu gosto muito dele na parte de ansiedade, da parte de depressão e tensões emocionais. E para as mulheres, especialmente, em alguns casos, da TPM. Como é um óleo que tem um valor elevado, a gente usa ele em pequena quantidade e podemos fazer um blend aí cada um usa o seu conhecimento aí que vocês adquiriram nessas 59 palestras até agora do Conaroma, que com certeza vocês vão conseguir uni-los. Um outro óleo que é interessante é o cipreste. O cipreste ele é rico no alfa-pineno, no delta-3 careno, no limoneno, e ele tem uma função muito interessante. Ele é um tonificante, ele é um óleo quente, é astringente. E ele tem uma característica do desapego com o que já foi. O Dr. Malte Hotzel, ele sempre mencionou, foi a primeira pessoa que eu ouvi ele falar isso, que nos cemitérios eles são cercados de cipreste. Justamente para poder elevar ao superior aquela energia que já se desprendeu aqui da Terra. Então ele é muito interessante para as pessoas que estão passando luto, que perderam entes queridos. Ele auxilia muito dentro desse processo também. Então eu gosto muito. E ele classicamente tem também uma função ligada à tensão nervosa.
Um outro óleo que eu acho muito interessante, mas eu quero deixar um alerta do cuidado com o uso, usar sempre em baixa concentração, é o óleo de bétula. Guilherme, o que você está falando aqui? Um óleo que ele é rico em metilsalicilato, cineol, 1,8 cineol. O que ele tem a ver com isso? Eu conheço ele como anti-inflamatório, como analgésico, antipirético, antirreumático, mas o que ele tem a ver? É interessante. A bétula, ela tem uma característica, embora a casca dela seja muito fininha e frágil, mas ela tem uma questão do tempo. Então, o óleo de bétula, na experiência clínica que eu tenho, ele retira emoções que estão represadas há muito tempo dentro das pessoas. Então, ele auxilia muito nesse exercício de colocar para fora o que não serve mais, para poder abrir o caminho para o que é realmente interessante. Então, é um outro óleo que eu quero mencionar para nós aqui. O próximo é um clássico na aromaterapia, até covardia eu falar isso, que é a lavanda, né? Eu estou falando aqui da lavanda Mailete ou da lavanda Highland, que a gente sabe que ela é rica em acetato de lilanina, nolinanol, beta-carotenoidina, 1,8 cineol. Essa é um clássico, né? Um antidepressivo, antisséptico, anti-inflamatório, descongestionante, relaxante, sedativo, reconfortante, tonificante. E é um óleo muito interessante porque ele também pode ser unido em blends com uma série de outros óleos. E tem um resultado muito bom. Não teria como não falar nesse óleo nesse momento. Um outro óleo também que eu gosto bem dele, por algumas características que ele tem, é o óleo do Helichrysum, que é a Immortelle. Ele é rico em erilacetato, gama-curcumeno, italiodona. Então, ele é um óleo muito interessante, que ele também tem esse aspecto ligado com o emocional. E, pela própria assinatura da planta, ele está muito ligado também com a perenidade, com a longevidade, com que a gente possa conseguir durar muito tempo para conseguir evoluir mais, para conseguir crescer mais. E ele libera muito também sintomas de exaustão nervosa, principalmente, já falei das depressões, especialmente aquelas que têm mais letargia, que a pessoa fica mais lenta. Porque a velocidade cerebral não pode ser nem muito lenta, nem muito alta. Ela tem que estar no ponto. Agora eu vou falar aí de um óleo que eu já citei ele no início, e realmente eu tenho uma ligação muito forte, que é o óleo de breu branco. É um óleo brasileiro. É um óleo que ele é rico em alfa-pineno, canfeno, sabineno, beta-pineno, mirceno, entre outros. E esse óleo foi o óleo, assim, para mim, que mais impacta a parte do sistema nervoso central. Eu utilizo ele na minha prática médica há mais de 30 anos, né? Quando eu conheci ainda como a resina só e algumas soluções fitoterápicas com ele. Mas o óleo essencial transcendeu qualquer expectativa minha. Eu vou falar de mais alguns óleos de resina, e é importante a gente entender que os óleos de resina, eles têm esse aspecto da verticalidade. Nós podemos entender que as resinas são a materialização da luz do sol, de forma aromática. Então, um óleo assim que eu não posso deixar de citar ele aqui nesse contexto, o tanto que ele pode auxiliar também. Aí, obviamente, que eu vou falar do primo dele, né? Já que hoje o breu, é bem legal a gente ver isso, ele já é chamado do frankincense brasileiro. Então, isso é muito interessante a gente ver o respeito que a aromaterapia brasileira está tendo no exterior. E o próximo é o frankincense, que também ele tem na sua composição alfa-pineno, beta-pineno, limoneno, sabineno, mirceno. Aliás, bem parecido com o do breu branco. E a gente já sabe de toda essa característica do frankincense na questão emocional, dos equilíbrios emocionais. Ele libera os bloqueios emocionais. Esses são óleos que têm essa capacidade muito intensa, bem forte mesmo. E um outro que também é de uma resina, que é o óleo de mirra, que também é um clássico, e eu uso ele com esse aspecto de poder o quê? Trazer essa verticalização, poder romper também com essas barreiras emocionais, para que possa entrar, então, essa luz que todos esses óleos de resina, na minha visão, elas trazem. E um que eu quero trabalhar, que acho que também não dá para passar sem, o Ian tem falado dele aí um tanto, o Fábio também fez uma palestra muito boa no passado a respeito dele, que é o óleo de copaíba. Nas suas duas formas, tanto na destilada quanto na forma de bálsamo. Pela sua fluidez, a assinatura pegada que eu quero deixar com ele, a gente sabe que ele é rico em beta-carotenoidina, trans-alfa-bergamoteno, aquele monte de coisa, no caso da destilada. Então, o que eu quero trazer nele? É essa capacidade dele de fluidez, de agir rápido para poder fazer as coisas se transformarem, nesse processo de transformação, especificamente nesse caso, em relação à saúde mental.
Então, eu não podia deixar de falar nesse óleo. Então, as minhas dicas, vamos dizer assim, as minhas orientações de óleos essenciais para a gente trabalhar tudo isso que eu falei aqui, são esses óleos. Ou sejam de forma separada, ou sejam em blends, aí cada um pode fazer da maneira que ache mais interessante para si, dentro da sua prática, da sua experiência. Tá ok? Então, eu quero assim concluir na minha fala de hoje. Primeiro, assim, expressando a minha alegria de ver essa 6ª edição do Conaroma acontecendo, mais uma vez superando o recorde de inscritos. A gente pode dizer que ele hoje é o maior evento de aromaterapia em nível mundial, assim, que acontece online momentaneamente. E é uma alegria ver esses palestrantes todos, os 60 palestrantes, que não estão sendo escolhidos por bandeiras, por marcas, por empresas, por ideologias, não, mas pela qualidade do seu trabalho. E eu acho muito importante a gente prestigiar esses profissionais brasileiros. Eu quero aqui trazer assim, uma consideração em relação à Abraroma, que faz um excelente trabalho, procurando trazer qualidade, procurando trazer seriedade para você que está nos ouvindo aí, para você que é interessado em aromaterapia, para você que quer fazer sério a aromaterapia. Não faça disso uma brincadeira. Nós estamos lidando com uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. Eu falo como médico, de ter que romper os padrões da medicina, porque muitas vezes eu sou até ridicularizado por alguns colegas. Não estou ligando para isso também, não. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde estou indo. Agora, eu vi as dificuldades também da aromaterapia. Eu vi o quanto de erro eu cometi porque eu acreditei em coisas que não eram verdadeiras. Eu, às vezes, embarquei em algumas canoas furadas. Então, eu tenho visto aí coisas assim, que me doem até o coração. Outro dia eu vi um rapaz dar uma aula que aquilo me impressionou profundamente. A quantidade de besteiras que ele conseguiu falar em 1 minuto. Não estou assim julgando, não, vocês me desculpem. Mas eu acho isso, assim, até um certo ponto criminoso. Eu vejo que no Brasil tem empresas sérias. Não quero também nominá-las aqui, porque eu posso ser injusto e esquecer algumas. Mas são empresas que as pessoas que estão à frente, o seu corpo docente, são pessoas que estão com uma seriedade, que não estão somente por uma questão financeira. Não vamos mentir, ser demagógicos também não. Todos nós precisamos de um suporte financeiro para sobreviver. Mas eu vejo que tem empresas que tanto faz ela vender óleo essencial, sapatos, esparadrapo, é a mesma coisa. É só querer vender. Me desculpem o que eu estou falando, se eu estou sendo até anticomercial, mas eu estou procurando ser verdadeiro. Eu vejo, às vezes, umas mentiras, umas inverdades que são impressionantes. Em quanto tempo um óleo penetra em tal lugar? Meu amigo, pelo amor de Deus! Vamos estudar bioquímica. Vamos entender um mínimo de componentes químicos. Quando você receber alguém que queira ali vender, queira ali empurrar um óleo essencial, faz uma pergunta sobre grupo químico, pede uma cromatografia. Eu trabalhei numa empresa uma vez que ela tinha uma codificação EOBD, que era só ela que tinha aquilo ali. Aí eu fui estudar o que era aquilo ali. Queria dizer o seguinte: óleo essencial botanicamente definido. Ora bolas, toda planta é botanicamente definido. Então aquilo era só marketing, só balela. Então preste uma cromatografia. Conversa com os donos da empresa. Pô, quem é que destilou esse óleo de lavanda? Ele veio da onde? Isso, ele veio de um cara assim. Ele vai saber de onde que veio. Porque eu conheço a grande maioria das empresas brasileiras. Sei quem são os responsáveis. E são responsáveis. Então assim, a gente tem que entender melhor o que é aromaterapia, senão ela vai se tornar mais um remédio. Teve uma palestra, não recordo quem que foi, desmedicalizando, né, a aromaterapia. Achei brilhante aquilo. Não tem receita de bolo. Existe a questão dos adaptogênicos, essa função adaptogênica do óleo essencial. Então ele pode ser bom para um momento para aquilo, mas na outra pode ser para aquela outra coisa. E como é que eu vou saber? Pelo conhecimento. Não é na informação, na garganta, no blá blá blá. Isso aí eu abro o Google, vou achar informação até não aguentar mais. Mas e a prática? A prática da aromaterapia. Nós temos hoje, graças a Deus, e eu agradeço ao Laje, na editora Laje, uns livros de aromaterapia aqui no Brasil, para nós podermos nos preparar, receber mais informação de nível adequado. E temos visto no Brasil, nós mesmos aqui, esse corpo
que se apresentou aqui no Conaroma, de palestrantes de altíssimo nível, de nível internacional. Nós não temos nada a dever ao que está lá fora. Então, pelo amor de Deus, não vamos trazer porcaria aqui para dentro. Nós não precisamos. Vamos trabalhar com as empresas que estão no Brasil. Eu sei que tem empresas que são estrangeiras, Oxadite, Serran, mas são de brasileiros que estão aqui trabalhando juntos. Então é isso que eu vejo que a gente tem que valorizar. Tá? Me desculpe assim, o desabafo, essa maneira de falar. Mas não dá para conter essa emoção depois de ver um Conaroma desse acontecer. De ver a seriedade dos diversos palestrantes no que eles trouxeram. Nessa alegria de ver a aromaterapia despontar no Brasil. Um sonho de muitos de nós que estão há muito tempo e não tinha visto isso. Então, o meu sentimento para você é de gratidão, de você estar aqui agora me assistindo a 1h03 que eu estou vendo aqui no vídeo. Mas eu estou muito feliz, eu estou alegre, eu estou realizado de estar com você hoje, compartilhando essas informações. Eu acho que eu não falei nenhuma novidade, eu só fiz um grande desabafo e procurar mostrar um caminho que eu estou buscando seguir, pela força do meu exemplo também. Sendo humano, sendo ainda errando, mas procurando corrigir e acertar. Então, que a luz da aromaterapia, desses óleos essenciais fantásticos, maravilhosos, continue movendo a nossa vida com responsabilidade, com estudo, com cientificidade e, principalmente, com coração. E que esse coração compartilhe com o coração de vocês, hoje e sempre, sempre. Muito grato por esse momento de estar com vocês aqui. E, se Deus quiser, até a próxima edição do Conaroma. Tomara que ame e convide. Tchau.